Vamos lá para a Alemanha. O primeiro grupo de reféns do Hamas deve ser libertado às 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília. O Luca Bassani vai nos contar agora sobre esse processo, sobre esse acordo, essa negociação e essa expectativa, né, Luca Bassani, de que esses primeiros 13 reféns realmente sejam liberados. Boa tarde para você. É isso mesmo, Lívia. Bom dia para você, para o Rafael e todos que nos acompanham no Jornal da Manhã. Nós vemos que depois de extenso processo de negociação com o intermédio do Catar, do Egito, dos Estados Unidos, os primeiros reféns vão ser liberados a partir das 11 horas da manhã, horário de Brasília. A expectativa é que eles sigam para a fronteira sul da faixa de Gaza, para o Egito, e depois do Egito para Israel. São cerca de 13 pessoas que são esperadas, e há a expectativa que uma bebê de 3 anos de nacionalidade americana também possa figurar dentro desta lista. Ontem, Israel divulgou a todos os familiares de reféns que essas pessoas estão de fato na lista de reféns, porque nunca houve uma confirmação oficial nesse sentido, e ontem isso aconteceu de fato, e essas pessoas ficam então na expectativa de que ao longo desta primeira troca, desta primeira trégua, pessoas possam ser liberadas, assim como em tréguas futuras. Vale ressaltar que, apesar dessa pausa de 4 dias representar a volta de 50 reféns apenas do contingente de 240, Israel deixou em aberto para o Hamas que a libertação de cada 10 reféns a mais significaria um dia a mais de pausa, ou seja, é algo também vantajoso para o grupo terrorista. Nós vemos que, ao mesmo tempo, os israelenses também pretendem liberar prisioneiras, mulheres e menores de idade, palestinos que estão em território israelense. Muitos deles vão ser transferidos de Haifa, em Israel, para a cidade de Ramallah, na Cisjordânia, aí nos territórios palestinos, e isso pode mostrar que as negociações vão de fato acontecendo. No que diz respeito aos aspectos militares, muito se observa que durante as últimas horas não houve nenhum bombardeio, nenhum avanço das tropas israelenses com seus tanques, com seus soldados, o que é um sinal positivo de que há um respeito por parte daquilo que foi acordado e, portanto, a esperança e essa expectativa de que os reféns vão ser liberados em mais algumas horas, ela é grande. Nós vamos estar aqui acompanhando ao vivo todo dia para saber também quem são essas pessoas, como elas foram tratadas, qual é o estado de saúde delas. É um processo muito longo, muita dificuldade psicológica também, depois de quase 50 dias em um cativeiro na faixa de Gaza, em meio a uma guerra, e obviamente que esses relatos também vão ser coletados por nós do jornalismo da Jovem Pan e passados à nossa audiência ao longo dessa sexta-feira. Faltam 3 horas para um momento fundamental desde que começaram os conflitos, no dia 7 de outubro, com o ataque terrorista do Hamas a Israel. 11 horas da manhã no horário de Brasília, faltam 4 minutinhos para as 8 horas da manhã. Se o horário for cumprido, nós estamos a 3 horas de acompanhar a libertação. Não são os primeiros reféns, não é, Luca e Lívia? Houve 2 mulheres libertadas, 2 idosas. 4, né? 2 israelenses, as idosas, e 2 americanas, mãe e filha. Exatamente. Então, não são as primeiras reféns libertadas, mas a partir do acordo, sim, são os primeiros reféns libertados. Já há informação, nós não temos a lista ainda, né, Luca, de quem são essas pessoas, essas crianças e essas mulheres que vão ser libertadas, mas há cidadãos ou cidadãs aí da Europa que estão entre os reféns, tem um brasileiro entre eles, pelo menos. Possivelmente, Rafael. É importante a gente lembrar a nossa audiência que o Hamas descartou a liberação de qualquer pessoa que esteja ligada ao exército de Israel. Então será uma liberação plenamente de civis, majoritariamente mulheres e também crianças menores de idade. São cerca de 30 bebês, 30 crianças muito jovens que foram levadas, sequestradas, então a prioridade será dada a elas. Mas Israel também divulgou que mais ou menos 50% das pessoas que foram capturadas também têm dupla cidadania. Então tem muitos cidadãos alemães, franceses, americanos, de outros países da América do Sul também, que também têm origem judaica e têm a nacionalidade israelense e a do país onde nasceram. Então a expectativa aqui na Europa é que também alguns nacionais europeus possam figurar dentro dessa lista, desses primeiros 50 reféns liberados, mas até agora, como a gente disse, não há nenhuma confirmação de quem são essas pessoas, o sexo, a idade. Tudo isso a gente vai ficar sabendo à medida que for acontecendo. Há uma coordenação
muito importante acontecendo também nos bastidores para que isso aconteça de maneira simultânea, né? Primeiro, os reféns chegam ao Egito com a confirmação a liberação dos prisioneiros palestinos em Israel para seguirem para a Cisjordânia, para que tudo seja feito de maneira, entre aspas, justa e seguindo também aquilo que foi acordado durante esta última semana de negociação, que teve, como a gente já ouviu com os nossos especialistas, um papel importante do Catar na mediação, que é o país que cedia grande parte da liderança do Hamas, que, ao contrário do que muitos pensam, não estão na faixa de Gaza, não estão sofrendo com esse bloqueio, com essa guerra, estão em uma situação até que bastante confortável, fazendo suas declarações e também essas negociações que nós tanto acompanhamos nos bastidores da geopolítica atualmente. Agora, rapidinho para a gente fechar, Luca, esse cessar-fogo temporário, ele tem como objetivo também, dentre outras questões, permitir a saída em segurança desses primeiros reféns liberados após o acordo, como o Colombo bem ressaltou, e também permitir a entrada de caminhões com ajuda humanitária em segurança também, além de combustível. Nós entrevistamos agora há pouco um professor de Relações Internacionais, o Pasquarelli, e ele disse que até agora pelo menos 8 caminhões entraram na faixa de Gaza. Você tem alguma informação a respeito disso para a gente? Sim, além da finalização das hostilidades que eu falei para vocês em relação àquilo que está sendo observado com os jornalistas que estão na faixa de Gaza, que não há mais bombardeios, pelo menos desde de algumas horas desta madrugada de quinta para sexta, nós vemos também um fluxo maior de caminhões entrando na faixa de Gaza em comparação com os outros dias. Então, acredita-se que também essa situação humanitária muito grave, falta de alimentos, remédios, de água e também de combustível, ela poderá ser suprida, não no ponto ideal, afinal nós falávamos antes da guerra numa faixa de 400 a 500 caminhões diários, e o objetivo de Israel é permitir a entrada de pelo menos 100 todos os dias desta trégua, mas é algo positivo se nós compararmos com o cenário que nós estamos relatando durante as últimas 4, 5 semanas. Então, eu acredito que seja um momento muito importante para isso, e os países árabes, que inclusive mandaram seus ministros das Relações Exteriores para a China recentemente, para também os países europeus, querem que esta trégua se torne mais duradoura, então vão ter que negociar mais com o Hamas para libertar mais reféns, já que essas foram as condições impostas por Israel, e eventualmente tentar finalizar com essa guerra antes mesmo das hostilidades voltarem a acontecer, já que Netanyahu deixou claro que a guerra continua uma vez que esta pausa termine. Luca Bassani segue monitorando essa liberação dos primeiros reféns pós-acordo e depois volta com mais informações. Luca,